Então, assim, é uma aula um pouco densa, é uma aula que eu costumo dizer que pode machucar alguns, mas não no sentido de botar ele para baixo, mas de forma reflexiva, por conta daquilo que nós já trazemos no nosso coração, do que é o papel da missão. Hoje a gente vai ver o papel da missão, tentar ver o papel do missionário e tentar ver também o papel da igreja. Dentro do papel de missão, vocês lembram que nas minhas duas últimas aulas que eu dei, tinha um círculo, e dentro desse círculo tinha, era a Missio Dei, que era a missão de Deus, aquilo que Deus vem fazendo no mundo para a sua obra, pela sua própria obra. E dentro desse círculo, nós tínhamos um chamado missão, que era tudo que a igreja faz para estabelecer o reino de Deus na terra. A gente vai se concentrar nessa missão, e dentro dessa missão, nós tínhamos missões. Eu lembro muito bem, missões e evangelismo. E missões era tudo aquilo que a gente faz de forma transcultural, onde a cultura é diferente da minha. Seja o falar, seja até mesmo a comida, né, língua, enfim, tudo. Tudo que você puder pensar de cultura diferente da minha, grupo onde você chama o outro de outro e nós de nós, a ideia é essa. Missões é com o grupo do outro. E evangelismo é tudo que a igreja faz dentro da sua própria cultura. Tá? Então, precisamos começar definindo, e eu já quero, como é uma aula conceitual, eu já quero definir que a missão das missões, ou seja, a missão da igreja, com relação a missões, com relação a outros povos, com relação a outra cultura, ela é essencialmente espiritual. E aqui já começa. Por quê? Porque eu não quero nem entrar muito a fundo nessa questão, porque aqui a gente já tem uma barreira. Com o advento da teologia integral, né, que há uma ruptura muito com a palavra de Deus e vai para um outro caminho, onde ele olha de maneira quase que 100% para a ação social. Então, falar de missões no coração da igreja hoje, e eu falo da igreja não é da IB, eu falo da igreja de um modo geral. Esse problema não está acontecendo só no Brasil, também acontece nos Estados Unidos, tanto é que isso aqui é de um autor americano, que Ronaldo Lidório compartilha. Entende? Então, quando a gente pensa e olha para a missão somente com o viés de ação social, nós cometemos um erro crasso. Por quê? Porque a missão, ela é essencialmente espiritual. Quer ver um exemplo? Se você fosse um missionário e tivesse que passar nas igrejas e tivesse que falar assim, irmãos, o meu projeto é plantar igreja na Suíça. A igreja, no final de tudo, no final das contas, eu já passei por isso, ela ia chegar para você e ia falar assim, você quer ir para a Suíça? Ah, você quer ter vida boa. Por que não África? Via de regra, a gente investe financeiramente onde há pobreza, há escassez. Só que o tema da aula, dessa primeira parte, o papel da missão, ela é essencialmente espiritual. Por exemplo, na Suíça, o maior número de suicídio da Europa.
quiçá do mundo. Então, a questão é espiritual, é pobreza espiritual. Tá? A gente vê, por exemplo, Jesus, no livro de João, na multiplicação, e depois quando passa, o povo vai atrás de Jesus, uma multidão, e essa multidão, quando Jesus oferece o pão da vida, coisa espiritual, o que o povo faz? Deixa, vai embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, queres fazer o mesmo? Aí Pedrão, né, fala, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Missão se faz essencialmente de forma espiritual. Olha o que John Piper vai dizer. Os cristãos se preocupam com qualquer sofrimento, e isso é bom, isso é válido, e isso é real, isso é bíblico. Especialmente o sofrimento eterno. O grande problema é que nós não olhamos para a eternidade da alma humana, né, da alma, a gente não olha como sofrimento eterno. E aí pode surgir algumas heresias na nossa mente. Por exemplo, o aniquilacionismo da alma. Você vai morrer, eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você vai ressuscitar no último dia para ser julgado. E aí você vai viver eternamente no sofrimento se não tiver Cristo, se não confiar em Cristo. Então a questão das missões, ela é essencialmente o quê? Espiritual. E John Piper ele vai continuar. Do contrário, se eu não penso dessa forma, eles, ou seja, as pessoas que pensam, que se preocupam, e especialmente sofrimento eterno, eles têm um coração defeituoso, ou um inferno sem chamas. Quer dizer, eu vou para o céu, creio que a igreja vai para o céu, mas aí a gente não se preocupa em missões com a alma humana, que é o que tem mais valor. Olha, nós somos guiados, né, pelo mandamento de Jesus, que a gente já viu, né? Não está indo. Pode passar. Pode passar aí. Opa. Ah lá. Mateus 28, 19 e 20, um texto célebre de missões. Mas, fazer discípulos o quê? De todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar o quê? Tudo o que eu vos tenho mandado. E essa grande comissão dada por Jesus, ela se repete em Marcos, ela se repete em Lucas, e ela se repete de uma outra forma em João, mas o teor é o mesmo. Fazer discípulos de Jesus, ou seja, coisa espiritual. Então nós somos guiados pelo mandamento de Jesus, mas também somos guiados pela visão que temos sobre o reino. Olha lá, Apocalipse 7, 9 a 10. Depois destas coisas, viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de roupas brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esse, então, é o papel das missões, ou da missão, e a missão pertence a Deus, e é para a sua glória, e é feita segundo os seus termos. Por que está sendo dito isso? Porque quando nós olhamos para a missão, o chamado está dentro da Bíblia. A gente olha lá, a gente vê o texto, se sente chamado e nós vamos, certo? E como que a gente vai fazer essa missão? Tem algum detalhe na Bíblia? Ou será que Deus só chamou, vai lá e faz, e aí você inventa a maneira? Não,
a Bíblia, ela dá esse direcionamento, a Bíblia dá esses princípios, porque a missão pertence a Deus, mas é para a sua glória e é feito segundo os seus termos. Por que é feito para a sua glória? Eu lembro que na primeira aula que eu dei, eu falei assim, existem mais de 1.600 versículos na Bíblia que fala da glória de Deus. Que Ele não distribui a sua glória para ninguém, Ele não dá a sua glória, Ele tem ciúme da sua glória, Ele tem zelo pela sua glória, pelo seu nome, pela sua fama. Isso é a glória de Deus. Então, a missão pertence a Deus, é para a sua glória, é feita também segundo os seus termos. O Senhor delineou, o Senhor deixou isso para nós. E como nós podemos demonstrar essa glória de Deus em missões? É aqui, olha. A Bíblia também vai nos dizer como a missão seguirá em frente. A Bíblia vai nos dizer, por exemplo, também, que tipo de missionário devemos adotar. É mesmo, pastor? Tem isso lá? Tem. E se Deus quiser, a gente vai ver. A Bíblia também nos diz qual deve ser o objetivo final das missões. E a gente vai ver isso. E como que a gente pode glorificar a Deus em missões? Evangelho. Pregando o Evangelho. Quando nós falamos de Evangelho, parece que nossa mente, ela voa para Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os Evangelhos. Tudo bem, está certo até esse ponto, estamos certos. Mas o que é o Evangelho? Se alguém aí fora te perguntasse assim, você é evangélico? Aí você dissesse, não, eu sou evangélico. O que é o Evangelho? Me explica o Evangelho. Ia dar branco? Ou você saberia responder? Isso é importante. Isso é fundamental. Por quê? Porque em missões é isso aqui, o Evangelho. Tanto Mateus, Marcos, Lucas e João registram o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente vê nos Evangelhos o quê? A obra, a vida de Cristo. Todos os 4 Evangelhos, inclusive Atos, um livro histórico, Atos começa, os Evangelhos terminam com a ressurreição de Cristo. Ponto. Então a gente começa a ter ideia do que é o Evangelho, do que é que precisa ser pregado. Quando nós estamos conversando com alguém lá fora que acha que nós somos evangélicos porque nós estamos numa igreja evangélica, mas via de regra, muitos cristãos não sabem dizer o que é o Evangelho. Por exemplo, quando que o Evangelho começou? Pastor, começou lá em Mateus. Não, começou em Gênesis. E nós vimos essa na primeira aula. Quando Deus cria o mundo do nada, ex nihilo, e daí vem o pecado original depois, com a queda do homem. Aí vem Deus entrando, intervindo, trabalhando na história, como sempre, tentando, mostrando, apontando para Cristo, aquele que havia de vir. Tanto que nós lemos também Lucas 24, 44 a 48, que todas as escrituras falam que eu deveria morrer e ressuscitar. É uma nova perspectiva na nossa vida. Porque quando nós olhamos agora a história de Davi, não é a história de Davi, é a história de um Deus que está trabalhando na vida de Davi. Né? Como é que Davi foi até o gigante? Olha, porque quem é este incircunciso que está falando mal não é do povo, mas é do Senhor.
Quando ele chega diante lá do grandalhão, ele não bate joelho, não. Fala assim, olha, eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje, ele me entregará nas tuas mãos. Não é por Davi. Não é Davi. É Deus. É a Trindade. Ali começa o Evangelho. Ali já está delineando o Evangelho. Abraão foi salvo porque ele anteviu. Ele foi justificado. Ele foi tornado justo, como vai dizer em Hebreus. Por quê? Porque ele creu no Evangelho. Ele creu na promessa. E o Evangelho não é um papel. O Evangelho é uma pessoa. Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. É essa mensagem que os missionários, não só os missionários, mas nós como um todo, como igreja, devemos levar aos perdidos. Bom, vamos para mais um termo. Eu falei que a aula seria de termos, né? O que é missões e missionários? O que significa esse termo? O que vem à sua mente? Alguém quer falar o que é missionário? Pode falar. É aula. Gente, pode falar. Olha. O que é missões? Missões já sabe, gente. É tudo que a igreja faz em outra cultura. Ó, já tem a dica de novo, né? Que leva o evangelho. Recentemente, esses dois termos, eles sofreram reformulações. Talvez assim, recentemente não, né? Já vem com o tempo isso, né? E bastante significativa na vida e na mente de muitos cristãos. Alguns hoje consideram que a missão da igreja é trabalhar em causas ambientais. Tipo Greenpeace. Greenpeace faz melhor do que a gente, irmãos. Agora, calma aí. Pé no freio. É errado o que o Greenpeace faz? Não. É bíblico? É bíblico. Porque quando Deus criou o homem, há um mandato cultural dizendo, olha, trabalhar, para o homem trabalhar. Certo? Para o homem cuidar. Para o homem arar a terra. Isso é trabalho. Depois do pecado, é que criam-se espinhos e cardos na terra, que vai fazer o homem agora não querer trabalhar. Isso é uma coisa cansativa. Entende? Agora, cuidado com o workaholic. O workaholic está em pecado. É aquele que os caras só vivem para o trabalho. Isso também está errado. Mas a filosofia do Greenpeace, ela é bíblica? Não. Mas, como o termo missão ou missões no mundo evangélico começou a tomar outras conotações, você vê, eu participo de grupos de treinamento missionário, participo de grupo da MTB, de Missões Transculturais do Brasil, e lá tem algumas pessoas que, misericórdia, fala do urso polar, que a gente precisa cuidar do urso polar para mostrar Jesus. Não vai. Não é eu cuidando do meu pet, mas também cuidado com a intenção do coração. Cuidando do meu pet, que eu vou estar demonstrando que eu sou crente em Jesus. O Greenpeace é uma ideia aí que está em voga para nós. Eles não demonstram Cristo. Eles demonstram a causa. Mesma coisa somos nós. Nós podemos fazer isso? Podemos e devemos. Mas a nossa causa, ela é essencialmente o quê? Espiritual. Precisamos levar o quê? Evangelho. Gravou? Espiritual, evangelho. E missionário? Missionário, aí tem um problema. Tem um problema que é bem radical. O missionário, ele ganhou uma conotação tipo
Todo cristão é missionário. Você é um missionário. Você já deve ter ouvido isso. Você é um missionário. Opa, calma aí. Se nós olharmos para a palavra bíblica, a palavra que mais se assemelha para missionário é apóstolo. Pastor, só está querendo falar que vai ter agora apóstolo? Não, mas o dom apostólico sim. O que significa apostoléu, do grego? É uma pedra atirada ao longe, no alvo. Essa é a ideia do dom que o missionário tem. Uma pergunta: quem é que dá ou distribui o dom à igreja? O Espírito Santo. Quem é? Espírito Santo. Boa, Sommer. Com convicção. O Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dar o mesmo dom para mim que vai dar para você? Não. Olha, o dom do apostoléu, ou do apóstolo, é para os missionários. Mas isso significa que você, não, agora eu não tenho o dom do apostolado, eu não vou fazer missões. Quer saber um dom? Dom da contribuição. É dom. Tem gente que dá com liberalidade. Mas isso significa que eu que não tenho o dom da liberalidade, eu não tenho que dizimar ou ofertar? Tem gente que tem um dom da intercessão. Eu não tenho o dom da intercessão, significa que eu não vou orar? Eu vou perseguir o dom, né? Os melhores dons, eu vou perseguir. É isso que Paulo está trabalhando. Agora, o dom do apostoléu é para missionário. Esse é nato. Não tem jeito. Então, essa fala de que somos todos missionários significa que se todos são, ninguém é. Se todos são pastores, dom do pastoreio, todo mundo tem um dom do pastoreio? Não. Mas não significa que eu e você não possamos pastorear nossa família. Eu tenho que perseguir esse dom. Por mais que eu não chegue aqui no púlpito, por mais que eu não seja consagrado, mas eu em casa, eu preciso exercer o dom do pastoreio. Aconselhamento bíblico, olha só quanto dom, gente. Mas vamos lá. Então, essa questão de todos somos missionários, eu costumo, para poder tentar quebrar esse paradigma, essa briga ferrenha no meio missiológico e no meio das igrejas, eu costumo dizer que há missionários lato sensu e o missionário stricto sensu. O que seria o lato sensu? O lato sensu seria, realmente, todo mundo é missionário, no sentido de ter que levar o evangelho a todas as pessoas. Pregar, evangelizar. Agora, no sentido stricto sensu, nem todo mundo. Talvez na igreja, stricto sensu vai sair de 1, 2, 3 no máximo. Mas talvez você possa ser um missionário lato sensu. Possa perseguir esse dom. Ok? Porque a gente não pode botar em pé de igualdade, e aqui eu falo com muito carinho. Eu já fiz 3 viagens missionárias, uma para o Oriente Médio e 2 para o Haiti, e eu não posso botar em pé de igualdade o missionário que largou não, né? O missionário que foi com tudo, porque ele não larga, ele está com Cristo, está com tudo, né? Então, eu não posso me colocar no pé de igualdade com uma pessoa que deixa a família, deixa a terra, para poder viver de oferta em outra cultura. Seria muito desigual. Eu fui numa viagem missionária, sou missionário. E o irmão que está há 35 anos no campo, já com cabelo branquinho, sofrido. Porque é sofrido o campo, irmãos.
E tem que ser. É bíblico. Eu falar que eu sou a mesma coisa que ele, que eu não sou. Eu não sou. Então é com muito carinho que eu falo isso. Fazer a viagem de curto prazo é maravilhoso. É bom. Faça. Eu fiz. Foi bom para mim. Agora, Fábio, tu pregou o evangelho? Missionário tem que fazer isso. Com 15 dias eu aprendi a língua de tudo pagar déjà bien. Eu só aprendi isso. Tudo pagar déjà bien. Tudo pagar déjà bien. Parce que j'existe, tá sutroli. Tudo pagar déjà bien. Aprendi. Preguei o evangelho? Não. Mas 15 dias só me deu oportunidade para isso. Para eu criar um feeling. Tanto é que os haitianos que estão aqui, eu falo assim, eu dou aula de português, quer? Aí, mas eles são enrolados. Né? É cultura. Eu já vi isso nas 2 vezes que eu fui lá. Né? E a gente vai levando a vida. Né? Vai levando, vai tentando me mostrar o evangelho para eles, com a dificuldade da língua. Então eu preciso aprender a língua. Gente, não vou me delongar, já me alonguei muito, né? Todos somos missionários? Essa é a pergunta que fica para nós, né? Qual é o papel do missionário? Papel do missionário. Vamos trabalhar rapidamente alguns conceitos para que você que está na crise, como eu fiquei na crise, será que eu sou chamado? Porque é natural. Né? Às vezes, gente, eu vou confessar aqui, às vezes eu falo assim, Senhor, se um anjo aparecer para mim, o Senhor está querendo que eu faça isso. Quem nunca fez isso, né? Vou mudar. Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, onde o meu dedo indicador direito encostar, o Senhor está falando comigo. Quem nunca fez isso? Está vendo? Quem nunca não foi na caixinha de promessa? Hoje não tem, né? Mas na caixinha de promessa, fala assim, Senhor, dá uma palavra boa para mim. Não é caixinha de promessa, vai ter coisa boa, né? E aí, deixa eu passar aqui. Então, o chamado de Deus, ele é, Ronaldo Lidório, ele vai dizer isso, pessoal. Ele é dado ao chamado de modo pessoal e não genérico. Ou seja, o chamado para ser missionário, ele não dá para a igreja toda. Vamos lá, todo mundo é chamado, porque o anjo desceu aqui, o anjo voou, o anjo, né? E missionário, todo mundo é missionário. Vamos esvaziar a igreja e vamos para fora. Não. Então, o chamado, ele é pessoal. Aqui entra uma crise, né? Dos solteiros que estão querendo namorar. Ou para aqueles que são casados. Eu tive essa crise. Senhor, eu fui chamado, minha esposa não. E agora? É para eu me separar? Opa, não, calma aí. Pisando no freio. Papai do céu nunca vai fazer nada errado. Quem faz errado somos nós. Bote isso na cabeça. O errado na história somos nós. E aí eu tive que orar 5 anos pela minha esposa, ter que bancar uma viagem missionária para Haiti, que não é barato. 2 vezes. Para na segunda ela falar assim, esse negócio aí de missões é para mim. Aí só que não é assim, mulher, que fala. Tá vendo? Você tem que falar assim, Deus trabalhou no meu coração. Crente de berço. O que dá, né? Então vamos lá. Ele é inequívoco, ou seja, é claro. Ele é evidente, ele não deixa dúvidas. Ele também é intransferível. Eu não posso chegar, né, para o Rodrigo Schultz. Olha, Rodrigo Schultz, eu tenho um dom do apostolado, mas eu não quero mais ir não, tá? Eu vou passar para você o bastão do dom. Toma aí o dom. Segura. Segura a peteca, agora é contigo. Não, ele não se transfere. E ele também é proposital. Isso, está ali. Ele vem com uma convicção forte, que leva a uma busca constante
de estar no centro da vontade de Deus. E essa frase, estar no centro da vontade de Deus, também merece umas 25 aulas de EBD, para a gente entender a vontade de Deus, né? Não é fácil, não. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui é difícil para mim também, tá? Mas cuidado, para não confundir. Aí aqui entra mais o pastor, né? Pastor, eu tenho um chamado missionário. Por quê? Para que você quer? Eu tenho um chamado missionário, eu quero ir para Disney. O Mickey precisa de salvação, Deus. Intenção errada. Se ele me fala, no gabinete que eu não tenho, né? Se ele chega no gabinete para mim e fala assim, pastor, meu chamado é para os Estados Unidos, ok, o que você pretende fazer? Pastor, olha só, eu andei pesquisando, existe mais de 350 povos não alcançados pelo Evangelho que vivem lá. Existe uma cidade inteira que é de povo não alcançado. É para aquela cidade que eu quero ir. Eu quero entrar lá. Opa! Está entendendo? Está entendendo? Pastor, eu quero ir para a Suíça porque eu quero trabalhar com Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é do suicídio, não é? Acertei? Ainda bem. Né? E trabalhar, levando a esperança que só Cristo pode dar, que é o Evangelho. Né? Então, quando o candidato se apresenta para ir para missões, ele pode estar imbuído de culpa. O que é culpa? Olha, congresso missionário é maravilhoso para colocar culpa em missionário, ou em pretensos missionários. Porque você chega no congresso missionário, é basicamente o seguinte, ele conta um monte de testemunho e fala assim, olha, você é culpado, ele não diz isso com todas as letras, você é culpado porque o evangelho não está proliferando lá, porque você está sentado aí. Horas. Mas ele pode ser um cristão, aqui onde ele está. Quem foi que disse que toda a plateia é chamada para ser missionário? O sentimento de culpa. Né? Também tem a sensibilidade. É aquela pessoa, isso aí eu entro, a minha questão agora, que eu choro muito, eu sou quase igual ao profeta Chorão, Jeremias. Os irmãos viram aqui no início, né? Mas a sensibilidade, estão sofrendo, eu podia estar lá fazendo uma creche, uma escola, uma clínica. Isso aqueles médicos sem fronteira fazem. Agora eles levam o evangelho? E tem mais, hein? Tem crente que doa para voluntários sem fronteira, para os médicos sem fronteira, do que para missionário. Não, tem crente que deposita para LBV. Está gravando não, né? Gente. E o missionário às vezes passando fome. Misericórdia. Né? Mas essa é a dura realidade. Eu não vou falar coisas que acontecem no meio batista que vai pegar mal, porque está gravando, né? Pode chegar lá. Aventura. Espírito de aventura. Não, vamos para a missão, porque lá você bota aquele gorro do exército, e eu sou apaixonado, né? Então é que eu fui para os fuzileiros e para a polícia. Você bota aquele gorro, bota o mochilão e anda. Calma aí. Missões não é aventura. Opa. Obrigado. Missões não é uma aventura. Missões é para levar o quê? O evangelho. Tem gente que fica sensibilizado com isso. E também a questão eu botei apreciação, né? Mas, na verdade, é uma depreciação daquilo que você faz. Eu não estou contente aqui no meu serviço. Aí ele muda de serviço. Não estou contente no serviço. Às vezes o camarada é um problema do coração. Um conselheiro bíblico resolveria esse problema. Não precisava nem jogar para o pastor. Mas aí, vou mudar de bairro. Eu vou mudar agora de estado. Vou mudar de país. Nunca está contente. Ele só acha que vai estar contente se ele estiver fazendo missões. Precisa ter cuidado.
Então, para ser um missionário, a gente precisa sondar o nosso coração e precisa de uma igreja cuidando do coração desse pretenso missionário. Isso não pode dar ruim. Bom, mas o que é o chamado? A gente falou o que podia ser, né? A convicção interior. Agora, interessante isso aqui, ó. O segundo tópico, marcado pela palavra. Crente e missionário não são chamados por vídeo. Não são chamados por um apelo. São chamados porque ele tem uma convicção na palavra de Deus que disse isso para ele. Se não for a palavra, já suspeita. Então, o missionário ele precisa ter uma convicção interior, ele precisa ser marcado pela palavra, e ele precisa ser o quê ali, ó? Confirmado? Parece com o que isso aqui? Atos 15, né? Não, 13. 15 é o problema que eles voltam depois para Antioquia relatando do primeiro concílio, né? Atos 13, na igreja de Antioquia existia o quê? Mestres. E aí ele cita o nome de várias pessoas. 7, se não me falha a memória. Mas o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. E eles orando e jejuando, ou seja, agora confirmado pela igreja, o que eles fizeram? Impuseram as mãos. Vai. Nós estamos com você. Hoje, muitas vezes, a gente impõe as mãos, vai. Esse não é o bíblico. Esse aqui, vai. Nós estamos com você para o que der e vier. Você foi chamado, você tem convicção. A igreja entende isso. Nós estamos com você. E quais são as marcas do chamado? Porque, eu passei, a marca do chamado, de um chamado, da pessoa que foi chamada, da pessoa que está no campo, é sacrifício. Joed Venturini, missionário por mais de 30 anos, 38 anos, filho de missionário, cresceu no campo. Ele vai dizer que o sacrifício é inerente do chamado. Então não importa se você vai estar na Suíça ou em Gana, no Congo, não importa. Você vai ter que se sacrificar. O missionário ele precisa estar disposto ao sacrifício. As mesmas benesses que nós temos, ou que alguns têm, aqui, não vai ter no campo. Não vai ter. Uma outra marca é a marca do foco em almas. E esse foco em almas é para o quê? Justamente trabalhar o evangelho na vida da pessoa e essa pessoa se converter em arrependimento e fé. Esse é o trabalho do missionário. Também é o teu trabalho como cristão. Levar uma pessoa ao arrependimento e fé. E como que você vai fazer isso? Pregando o evangelho. Semeando. Né? Não está em nós, não está na minha retórica, não está no meu carisma, até porque eu não sou, que vai fazer a pessoa ir aceitar Jesus. O que vai fazer a pessoa aceitar Jesus é o poder de convencimento de uma só pessoa, o Espírito Santo. É ele que vai trabalhar. E missionário vai para o campo, ele vai com a expectativa alta, aí entra em choque. Não, eu vou fazer, vai acontecer, e eu vou falar isso que vai salvar. Vai cheio de teorias, né? Chega no campo, Deus começa a tratar ele os 3 primeiros anos. Ele fica moído, a ponto de falar, isso aqui não é para mim. Não tem uma alma. Quem foi que disse que seria fácil? Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Beleza. Vai e fala. Mas eu vou fechar os seus ouvidos para que não entendam. Em outras palavras, prega. Mas ninguém vai se converter no teu ministério. Ninguém vai se arrepender no teu ministério. Você não vai ver fruto. Isaías era profeta.
profeta. Ele viu a glória de Deus. Imagina. Tu vê a glória de Deus aqui dentro do templo. Os umbrais se mexem. Tu vê a glória, vê anjo voando em toda direção, subindo e descendo. O que você vai falar agora? Eita, vou sair aqui, vou chegar no meio lá no Jebai e vou falar, só o Senhor é Deus, e todo mundo vai vir. Você vai pensar isso, você vai com fogo na canela. E talvez não vá acontecer. Talvez apareça um Dionísio, né? Que papo é esse de ressurreição? E outra, que não poderia faltar, é a perseverança. Eu vou ficar aqui. Por quê? Porque o que vai manter você no campo é a certeza de que você foi chamado para fazer aquilo. Porque você não vai ver de cara fruto, como você vê aqui. E a igreja precisa aprender isso também, para não ficar cobrando o missionário, né? O missionário foi, coitado, a Andressa está lá na Albânia. 3 meses, está aprendendo a língua. E a igreja cobrar, vem, quantos convertidos tem? Ela, eu estou ainda melhorando o meu inglês para poder aprender a língua lá albanesa. Entende? A igreja precisa estar ciente disso também. Mas vamos lá. O que temos agora? Porque eu fiz, então eu já não sei mais o que está aqui, né? Eu também sou pego de surpresa, irmãos. Sim. Abra lá sua Bíblia, no livro de 3 João. É quase o último livro da Bíblia. Antepenúltimo. 3 João, e a gente vai ler do versículo 1 ao 8. O livro de 3 João, olha só. Nessa 3ª carta, o apóstolo, ele está instruindo seu amigo Gaio sobre a importância de apoiar missionários evangelistas itinerantes. E agora é evangelista itinerante. É aquele que vai de cidade em cidade pregando o evangelho. E ele nos dá uma série de princípios que a gente pode olhar aqui, né? E ele chama a si mesmo de o presbítero. E ele vai escrever. Eu acho que tem aqui. Tem aqui. O presbítero, né, que é o próprio João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos que testemunharam em teu favor sobre como tu andas na verdade. Perceba que foi uma equipe itinerante, naquela época não tinha avião, e foi a pé, né, até onde o apóstolo João estava. E ele, não tenho mais alegria do que esta. Qual é a alegria? Ouvir que meus filhos andam na verdade. Aí, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com esses irmãos. E isto fazes mesmo quando são, o quê? Estrangeiros. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás se o encaminhares em sua jornada de modo que digno. Vai pegando. Modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram. Eles não saíram para conhecer uma nova cidade somente. Eles saíram, olha aqui, pois por causa do nome foi que saíram. Então eles foram para pregar o evangelho. Eles foram para outra igreja para pregar o evangelho. Nada recebendo dos gentios. Os gentios aqui são aqueles que são fora da fé. Está percebendo? Portanto, olha o que João vai falar. Devemos, agora, as duas igrejas, a igreja de João e a igreja de Gaio, devemos o quê? Apoiar pessoas como essas, para nos tornarmos
o quê? Olha como você vai fazer parte da equipe missionária. Perceberam o que João está dizendo? Se tornar cooperador. Quando você ajuda, e eu reluto em usar esse nome, mas quando você se associa a um missionário, você se torna um cooperador da obra de Cristo. Nesses princípios básicos, o que nós temos aí? O interesse por missões é normal. A igreja precisa se interessar por missões. Versículos 3, 5 e 8. Qual é o segundo princípio que nós podemos tirar daí, como o próprio autor do livro End disse? A cooperação entre igrejas é o quê? Encorajadora. Né? Terceiro, saber quem apoiar é crucial. Esses que saíram por causa do nome não receberam apoio de gentios. Nós devemos apoiar para nos tornar cooperadores. O apoio deve ser o quê? Abundante. Triste, né? Eu já vi missionário pedir uma ajudinha. Irmão, pode ser R$10. Olha, eu entendo que R$10 faz diferença. Eu sei muito bem o que é isso. Mas o missionário falar isso, não sei não. A igreja precisa entender o chamado para poder apoiar. E aí o papel na igreja vai se afunilando. A motivação é o amor a quê? A glória de Cristo. Se o missionário prega o amor à glória de Cristo, esse missionário a gente precisa se associar. E aí a gente pode pensar muita coisa também aqui, né? Mas como é que a igreja avalia o candidato a missionário? Primeiro, caráter. Missionário precisa ter caráter. Às vezes eu prego em algumas agências missionárias, não vou falar o nome porque até falta de ética. Mas tem pastores que enviam para essa agência missionária para ver se dá jeito no camarada de virar crente. Obra não vai tornar ninguém mais crente. É a mesma coisa que pegar um pastor que cometeu um grande pecado, um grave pecado de adultério e botar, por exemplo, para trabalhar no Ministério de Jovens. É incoerente. Não, vamos dar um trabalho para ele. Não, esse camarada precisa sentar, esse camarada precisa ser ouvido, ele precisa ouvir, não só ser ouvido, mas ouvir. Ele precisa ser confrontado no seu pecado, ele precisa de arrependimento, ele precisa de crer no Evangelho. Se bem que aqui eu sou mais duro, né? Cometeu pecado de natureza sexual, já não está mais apto para o ministério pastoral. Aquilo, né? Tendo divórcio, por exemplo. E eu acho que é o segmento da igreja também. Mas a gente precisa avaliar o caráter do missionário que a gente está enviando. A gente precisa avaliar também o que é dele? Os frutos. Tem frutos? Tem frutos. Ele tem levado pessoas a Jesus aqui na nossa igreja. Ele tem trabalhado em prol disso. Né? Talvez não venha para a própria igreja aqui, mas tem pessoas se convertendo. E o que mais? Um ledo engano. O pessoal fala muito assim no meio missionário, tá? Para que estudar muito? Para que estudar muito? Gente do céu, tu vai conversar com um muçulmano e aí ele vai entrar na questão, por exemplo, da Trindade. E aí você não estudou a Trindade. Eu creio na Trindade. Aí vai, imagina um ovo, imagina água. Pronto, já entra na heresia esse crente. Falta de conhecimento bíblico, teológico.
Você já ensinou da água para criança para falar da Trindade? É modalismo. Pecado. Heresia. Heresia. Entendeu? Gente, não precisa. Se você for estudar a história do Islã, por exemplo, você vai ver que o tal do Mumuzinho, né? Muhammad, Maomé, ele teve contato com um cristão nestoriano, herético. E aí, como é que você vai? Por que tem uma aula que eu dar? Por que Muhammad não se tornou cristão? Justamente por causa disso. Porque os contatos que ele teve foram com crentes heréticos, que achavam que Jesus não era Deus. Pronto. Problemão. Então precisa de conhecimento bíblico. Continuando no papel da igreja, como deve ser a preparação do candidato? Aqui eu vou ser muito rápido, tá? Ele precisa ter uma membresia significativa. Pessoas que se esforçam para serem membros de igreja, que abram suas casas e vivam para outras pessoas. Isso é uma membresia significativa. Não é só para missionário, mas o missionário tem que ter isso. O segundo, treinamento específico. Eu quero ir para o mundo muçulmano. Como é que eu vou treinar especificamente? Ora, a MEAB, né? O que está acontecendo com a MEAB, que teve 4 alunos ano passado? Está morrendo. Varão, não querem vir. Você que é dono de uma agência, presidente de uma agência, manda para cá? Não, manda para o campo direto. Falei, então pronto. Você não quer treinar. E aí é o problema da agência, né? Experiência internacional. Eu botei experiência internacional porque ela é bom, mas ela não é a questão sine qua non. Você não precisa ter experiência internacional para ser missionário. Mas, se você puder ter a possibilidade, a oportunidade de ir para uma viagem missionária e você desenhar aquele campo no teu coração, é válido. O que mais? Envolvimento local com o estrangeiro. Aqui em Foz do Iguaçu, então, nem se fala, né? O que não falta é estrangeiro para a gente entrar em contato. Eu sou missionário, quero ser missionário, mas eu não me envolvo com os estrangeiros locais. Como é que é isso? Como é que eu vou me envolver lá? Gente, não adianta. O que você não faz aqui, você não vai fazer lá. Não vai. É engano. Eu vou para o campo, eu vou mudar a minha vida espiritual. Não vai. Eu vou dizer mais, vai ser pior. Vai estourar muita coisa, que vai ser assim, uma água para a última gota ali no copo. Tá bom? Então vamos lá. Acho que eu estou no penúltimo slide. Papel da igreja. Dentro do papel da igreja, existe a questão do apoio financeiro, generoso. Não adianta ter um quadro de missões enorme na igreja, se você não apoia generosamente todos eles. É mais fácil você ter, ao invés de 50, ter 5. E apoiar de forma contundente. Para que ele viva, como o João disse, de modo digno de Deus. Não é ficar mendigando. É triste isso. Mas parece que tem gente na igreja que gosta quando o missionário mendiga. Mas, enfim, né? Parceria com uma boa agência, precisa. Por quê? Porque a igreja, ela precisa se juntar com uma instituição para-eclesiástica, uma boa. Por quê? Porque aquela instituição já tem um know-how de como entrar naquele campo, do que fazer, né? Ele já pode te dar um treinamento mais específico. Não vai te dar tudo sobre cultura, porque cultura a gente vai aprendendo, vai vivendo, vai respirando. A gente está respirando, está aprendendo cultura. Eu estou aqui há 4 anos, estou aprendendo ainda. Estou dentro do Brasil, gente. Mas os irmãos do Sul são mais diferentes. Mas não, é um pouco diferente do que os irmãos carioca. Somos diferentes. Mas isso não significa
que Deus tem mais apreço por mim ou por vocês. E eu estou aqui porque Cristo quer forjar esse caráter em mim. E eu estou aqui para que Cristo forje o caráter nos irmãos também. Olha que lindo. Deus é maravilhoso, gente. Não faz nada por acaso. Então, parceria com uma boa agência. Tá? E mantendo a responsabilidade da igreja. Como? Regularidade na comunicação. Tem missionário que vai para o campo, nem ele, nem a igreja entra em contato. Ou ele entra em contato, mas o pastor não responde. Ou o conselho missionário não responde. Ou a igreja não responde. Então, precisa haver esse feedback do missionário com a igreja e da igreja com o missionário. Visita pastoral. Isso aqui é importante. A igreja precisa separar uma quantia, para o pastor fazer uma viagem de uma semana para cada lugar que o missionário está. Se ele não pode, mas que mande um outro, como o livro vai dizer, presbítero. Mas a igreja precisa dar esse apoio ao missionário no campo. Uma vez, eu dando uma aula, um missionário de uma agência aí, ele virou para mim e falou assim: poxa, pastor, nós precisamos de pastores no campo. Sinal amarelo. Por quê? Porque ele não tinha pastoreio. Está no campo. Está no norte da África. País fechado. Fechado não, restrito ao evangelho. Entende? Então, visita pastoral. Ajuda de curto prazo. O que eu vou fazer? O livro vai dizer o seguinte, que a ajuda de curto prazo é para ajudar o missionário. Ou seja, não é tão atrativo. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou usar o meu exemplo. Eu queria muito passar 2 semanas de julho na UEC Brasil, num imersivo do inglês, porque eu entendo que eu preciso dessa língua ponte. Mas eu não tenho ajuda de curto prazo para ficar com meus filhos. Isso é ajuda de curto prazo. Porque a ajuda de curto prazo, você não vai ser o missionário. Você não sabe a língua. Você vai para auxiliar. Seja sentar no chão com uma criança de 2 anos e brincar com ela durante 15 dias. E entender que está fazendo para a glória do Senhor, para que o missionário possa estar num treinamento. Porque ele não tem. Ofereça hospitalidade. O missionário voltou, ofereça hospitalidade. Isso é bíblico. Não é só para o missionário. Mas como a gente está falando de missões, a gente precisa olhar para o missionário. E esse aqui é importante, também, providencie companheiros de equipe. Esse companheiro de equipe vai sair de onde? Do curto prazo. Porque a camarada vai sentar lá, com a criança, vai brincar, e aí Deus pode começar a trabalhar no coração dele, de tal forma que a igreja precisa aumentar a equipe no local onde já tem aquele missionário. E, irmãos, como é bom ter uma equipe onde já se conhece. É maravilhoso. É ruim quando você chega numa equipe e não conhece ninguém. Está conhecendo. E tem problema, tá? Muitos problemas. Mas a igreja precisa providenciar companheiros de equipe. Nesse sentido, o que o autor está falando é que precisa providenciar novos missionários de longo termo, que vai passar talvez a vida toda lá, para o trabalho continuar. Bom, enquanto sua igreja provê as necessidades materiais dos missionários, os missionários, em algum aspecto, têm a obrigação
de prestar conta à sua igreja. Filipenses, capítulo 4, fala sobre isso, né? Atos, capítulo 15 também. E a igreja, nós, aí agora pastores, somos responsáveis por eles, pelos missionários. Essa é a essência de cooperação em favor da verdade, descrita em 3 João, versículo 8. A mesma ideia transmitida por meio de uma negativa em 2 João, versículo 10, em que João nos diz para evitar aqueles que ensinam falsidades e acrescenta: não recebais em casa, nem o cumprimenteis. Irmãos, está diante dos irmãos. Quem quiser o slide, depois pode pedir lá, que está com o irmão lá. E é isso. Foi com muito amor, foi com muito carinho, para que a gente pudesse estar pensando sobre essa questão tão importante. Amém?